É com muito carinho que nós recebemos todos vocês nessa noite, em comemoração aos 26 anos do Núcleo Sul Mineiro. Nós estamos aí num mês de atividades, de eventos, para comemorar essa data, né, que é tão importante. 26 anos é uma vida, né? Uma construção. E nessa noite nós teremos uma roda de conversa. A Júlia foi convidada para estar mediando essa roda de conversa, então ela fica à vontade para estar falando com a gente a hora que você quiser, viu, Júlia? A gente vai conversando juntas, e eu vou fazer as apresentações para deixar a Júlia mais descansada um pouquinho. A gente, porque essa hora ela já vai ficando mais cansada, né? Mas só de você estar aí, eu estar vendo essa carinha tão gostosa, assim, a gente fica feliz. Cumprimento a todas as associadas presentes, cumprimento aos alunos dos cursos de psicopedagogia, aos professores, né, as demais representantes de seções e núcleos do Brasil todo, né, que nós temos aí hoje vários representantes, nós temos aí bastante estados do Brasil, ficamos felizes. Bom, nós vamos dividir esse momento em 3 etapas. Nós vamos dar 10 minutos de fala para cada uma das palestrantes e depois nós abriremos para alguma pergunta, né, para um bate-papo aí, se acharem, né, quem quiser fazer alguma observação. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a doutora Ângela Matilde Soares, que é professora, pedagoga, psicopedagoga, psicanalista, escritora, e aí por aí vai, né, Ângela? Então, com muito carinho que a gente recebe você, né? Presidente aí do Brian Connection, diretora do Grupo de Investigação Clínica em Saúde e Educação da União Europeia. Seja muito bem-vinda. Eu acho que um título importante para nós, Ângela, é que você é conselheira da ABPP Nacional. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Quando estiver dando tempo, eu aviso você. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer o convite, muito honrada de estar aqui com vocês. E uma coincidência, o Sul Mineiro fazer 26 anos e eu ter 26 anos, né? Olha para você ver, que coisa. Então, 26 anos é muito expressivo. É um momento de amadurecimento, de conquistas e de história. Nós estamos vivendo momentos avassaladores para a educação, para a saúde, em todos os âmbitos. O vírus ele vai ser efeito dominó. Vai demorar muito para que haja um reparo em tudo o que aconteceu. Mas o mais lindo de tudo, apesar de muita tristeza, é o posicionamento do psicopedagogo nesse momento. Não tem nenhum outro profissional, né, que dentro desse universo da educação, da aprendizagem, tem uma importância tão fundamental. É maravilhoso, porque vários outros profissionais estão numa questão de uma intervenção mais clínica, mas a gente tem toda a condição de trabalhar essa questão de ensino-aprendizagem, de metodologia, de dinâmica, de acolhida, de aconchego, ou seja, é o profissional que está fundamentado, né, nessa situação, com pandemia, sem pandemia, é o profissional que vai ficar. Mas como que as pessoas têm que perceber a psicopedagogia? É um momento onde a psicopedagogia tem que deixar um pouco de ser clínica, né? Atender só a demanda clínica. E nós temos que levar a questão do acolhimento, ou seja, da humanização dessa educação
que está sofrendo muito por causa de quê? De N coisas. As famílias despreparadas, porque não sabem lidar com esses filhos dentro de casa, a escola despreparada, porque foi pega de surpresa com tantas adaptações, e muitas outras coisas. Mas o psicopedagogo atua em todas essas áreas? Atua. Ele atua na escola, ele atua na família, ele atua na metodologia. O psicopedagogo, ele está em todas as vertentes da aprendizagem. Ou seja, o ser humano vive da aprendizagem, o ser humano é aprendizagem pura. Por isso que o psicopedagogo ele é fundamental nesse momento. E aí, como ser psicopedagogo na pandemia? A mesma coisa de ser psicopedagogo. Quando você faz o que você ama, qualquer dificuldade você inova. Então, o que o psicopedagogo está inovando? Ele está inovando na sua prática, usando recursos. Ah, mas é uma nova psicopedagogia? Não, não é uma nova psicopedagogia. É a mesma psicopedagogia, com a mesma excelência, com a mesma expertise. Agora, a forma de atuação, né, na questão remoto, né, porque é o que nós podemos ter agora, é o diferencial. Então, é a forma de chegar a esse nosso aprendiz, a esse nosso aluno. Então, o que eu sempre digo, que ser psicopedagogo é um lugar de suma importância, que não é professor particular, que não é psicólogo, não é fonoaudiólogo, não, é psicopedagogo. O psicopedagogo, ele é um profissional que tem uma expertise muito única, é muito bela. E o que é essa beleza dessa expertise? Primeiro, é o lugar que esse profissional fala. De qual lugar que esse profissional está falando? Ele não está falando da pedagogia, ele não está falando do reforço, ele não está falando só da questão médica, né, e da neurociências, não. O psicopedagogo, ele fala do lugar dele. E qual que é o lugar dele? É aprender. Como se faz para aprender? Como que essa aprendizagem chega, né, nesse universo? Ah, mas e as dificuldades? Também chega, né? Enquanto psicopedagogo, nós temos toda uma metodologia para chegar aí. Ah, mas e as síndromes? Também nós temos essa metodologia também para chegar aí. Ah, e os transtornos? Também, porque nós trabalhamos com a aprendizagem, ou a prevenção, né? Ou fortalecimento ou aquisição. Então, nós estamos em todas essas vertentes. Nós estamos na vertente da avaliação, né? Nós temos condição de avaliar, nós temos competência para avaliar, e isso é de suma importância. Nós temos N recursos para essa avaliação. Nós precisamos de parar de achar que nós não, enquanto psicopedagogos, não temos instrumentos. Isso é sem noção. Nós temos instrumentos para avaliação e isso nós temos que fazer bom uso disso, né? Nós temos uma escuta aprimorada, porque nós sabemos do lugar que nós estamos escutando e do lugar que nós estamos falando e nós estamos posicionando. E nós trabalhamos também na prevenção para que esse processo de aprendizagem ocorra com muita assertividade. E a família? Como que esse psicopedagogo trabalha com a família? Porque família também, gente, é aprendizagem. Nós não vamos ficar na família ensinando os pais a criar filhos, não é nosso objetivo. Mas nós vamos chamar esses pais, essa família, para uma parceria, para que essa aprendizagem seja para a vida. Isso é fundamental. A aprendizagem trabalha, a psicopedagogia trabalha com uma aprendizagem formadora do sujeito social, o sujeito que transforma, o sujeito que modifica, né? O sujeito que não é estagnado, é um sujeito motivador. Nós trabalhamos com o estímulo do sujeito, a interação do sujeito, nós trabalhamos com o sujeito da aprendizagem. E isso é fundamental.
E só consegue fazer isso quem ama, só consegue fazer isso quem estuda, só consegue fazer isso quem está envolvido em N situações como essa, de aprender, de buscar supervisão, de estar credenciado, de estar bem capacitado, aí sim você sabe do qual lugar você está falando, porque senão mistura as bolas. Tem um tanto de gente aí misturando tudo, né? Eu sempre falo que tem muita barata achando que é borboleta. E é só barata, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque tem muita barata achando que é borboleta. E tem muita gente com invólucro de sorvete, é só feijão. É só o dia a dia, não faz nada diferente. Então, enquanto psicopedagogia, enquanto credenciados, enquanto associados, enquanto pessoas que sabem e sabem o que querem, né? Nós chamamos a vocês a ser borboleta, a buscar arcabouços para isso. Então, formação continuada, né, interação, grupos de estudo, supervisão e estando cada vez mais sendo psicopedagogos. Isso é o que eu queria falar para vocês nessa noite. Parabéns, Cláudia, Júlia, todo o Sul Mineiro, né, que está fazendo esse trabalho maravilhoso, incansável, né, e mantendo essa história maravilhosa. Então, gratidão, muito obrigada. Falei pouco, opa, olha! Ângela, você ainda tem 2 minutos. Os 2 minutos, então, é que continue fazendo 26 anos a cada dia. Isso é muito importante. Ai, que bom. Muito obrigada, né, pelas suas palavras aí. Você é sempre parceira do núcleo, né, e trazendo grandes contribuições. E, seguida, então, eu vou passar a palavra para a nossa querida Mônica Mendes, né? Ela que é mestre em psicologia, tem formação pela Escola de Psicopedagogia EPSIBA, foi presidente da Associação Brasileira de Psicologia no biênio 91 e 92, foi presidente fundadora da Seção São Paulo e também uma grande parceira do Núcleo Sul Mineiro, né? Está aí com o grupo de estudos Mônica Mendes, que a gente tem tanto orgulho de oferecer aos nossos associados. Então, Mônica, é com muito carinho que eu passo a palavra para você. Seja bem-vinda e fique à vontade. Quando estiver dando seu tempinho, eu aviso. Ótimo. Bom, obrigada, Cláudia. Boa noite a todos, todas. Hoje estamos com todos, né? O que é muito bom. E, bom, antes de mais nada, quero dizer que falar aqui no Núcleo Sul Mineiro, eu me sinto em casa, né? Eu tenho um apreço muito grande pelo núcleo, acompanho desde outros tempos, né? Desde a época em que a Júlia ainda era conselheira, inclusive da Nacional, e agora tive a oportunidade de acompanhar o início dessa gestão, fizemos aí um bom vínculo, né, Cláudia? E sou muito grata a você pelo acolhimento que o núcleo me deu, e acompanho o movimento de vocês. Realmente, olha, é um núcleo extremamente atuante, quer alguém que queira entender um pouco melhor de psicopedagogia, algum desavisado que ande por aí, entendeu? Quer entender um pouco melhor de psicopedagogia, quer acompanhar, se atualizar, segue o Núcleo Sul Mineiro. As atividades que vocês propõem são incríveis, né? Desde eventos, palestras ou cursos, né, próprios, bem específicos da formação, vocês contemplam até com palestras, com participações extremamente ricas, né? Então, olha, 26 anos, na verdade, é uma idade de juventude, né? E é uma juventude plena essa.
Que bom, né? Eu realmente parabenizo a vocês pelos 26 anos, aproveitando que a Júlia está junto, e fico muito contente dela poder estar aqui hoje. Fiquei sabendo aí que você teve os percalcinhos, né? Mas que bom, Júlia. É um grande prazer sempre te rever, né? E a todas as pessoas, eu estou vendo aqui tanta gente conhecida, não consigo ver todos aqui, mas Maria do Carmo, a Catarina, a Maria Alice, a Mônica Recusani, já vi que a Eliana Moura está por aí, a Cristina Natel, enfim, desculpe quem eu não visualizei e que tenha me escapado, mas Angela Matilde, claro, que acabei de não só assisti-la, como ouvi-la, e é isso. Bem, mas falar de formação do psicopedagogo, eu gostei porque a Ângela deu um apanhado, né, do que é ser psicopedagogo hoje, até com todas as questões aí que estamos enfrentando e tudo mais. Mas tentando dar aí começando pegando o fio lá da meada, né, como chegamos a ser um psicopedagogo? Né? Nós sabemos que aqui mesmo, se a gente fizer uma enquetezinha rápida, né, por exemplo, qual é a formação de origem de cada um? Nossa, nós vamos passar aqui por várias, né? E isso é uma das riquezas, né, da psicopedagogia e do que é ser psicopedagogo, porque eu sempre digo, a gente tem que levar sempre em conta qual é a formação de origem. Então, cada um veio aqui. Tem gente da pedagogia, da psicologia, da fonoaudiologia, da letras, que são as licenciaturas, e por aí vai. Talvez tenha outra. Eu já tive gente da matemática. Ah, sim, tem um aqui que é do serviço social, né, que é a Eliana. Enfim, então, essa origem já começa dando a riqueza da psicopedagogia, do berço. E aí, a partir dessa origem, aí todos vão procurar, obviamente, que o curso, né, de psicopedagogia, que é uma especialização, é um lato sensu, e que vai de, no mínimo, 360 horas a mais, né? Tem, graças a Deus, instituições que ampliam um pouco mais essa carga horária, outros nem tanto. Enfim, então eu costumo sempre dizer que os cursos, né, de psicopedagogia, as especializações, elas dão uma formação horizontal, né? E nessa horizontalidade você vê várias disciplinas, né, que vão abordar vários temas, e óbvio que dentro de um curso que tem uma carga horária determinada, esses temas trabalhados num curso de especialização não têm condições de grandes aprofundamentos, não é? Então, você conhece os vários temas, vamos dizer assim, que compõem a psicopedagogia, e, beleza, ele fica com essa boa noção. Mas, lógico, como muitos alunos, às vezes, no final do curso, vão começando a ficar meio angustiados, né? E eles falam assim, mas, Mônica, e agora? Se eu quiser atuar, eu estou inseguro, eu não sei se a gente tem condições. E aí eu costumo dizer uma frase assim, bom, gente, para começar, só tem um jeito, é começando. Começando, porém, com responsabilidade, né? Com responsabilidade, sempre aí procurando, primeiro, uma supervisão para dar essa assessoria inicial, não só inicial, mas principalmente para quem está começando, essa assessoria para justamente ajudar a entender melhor, a fazer uma leitura melhor desse sujeito, dessa queixa que o sujeito chega, enfim, uma boa leitura da anamnese, da entrevista de anamnese, enfim, e continuar estudando, né? Que aí você vai continuar estudando, seja por grupos de estudo, ou seja até por outros cursos que você vai procurar, e aí tem pessoas aí, eu quero, sei lá, me aprofundar, por exemplo, em TEA, que hoje é uma questão aí que está aparecendo nos consultórios de todos os psicopedagogos, né? Ou outras, as questões de TDAH, da dislexia, enfim, outras temáticas tantas, entender melhor a questão dos instrumentos de avaliação, ou aprofundar teoricamente, né? Nós temos aí
as abordagens, as teorias que embasam o nosso fazer, a nossa atuação no dia a dia. Então, tem aqueles que seguem a proposta de Alicia Fernandes, como é o meu caso, tem outros que vão seguir mais a linha de Jorge Pisca, e assim por diante. Então, aprofundar os seus estudos nas suas abordagens, e até talvez conhecer melhor outras abordagens, até para fazer uma escolha mais bem fundamentada e bem definida, sabe aquela coisa? Eu tenho certeza do que eu quero, eu tenho segurança, né? É essa abordagem que conversa melhor comigo, não é? Então, isso é muito importante. E eu digo que a questão dessa atualização, ela é permanente, né? Eu digo que nunca mais você termina. Então, formação tem a ver com desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, profissional, e nós nunca podemos abrir mão disso, né? Eu digo que até hoje eu faço cursos, até hoje eu estou procurando sempre aprofundar minhas questões, estou sempre sentada numa cadeira de aluno, né? E sempre mergulhando nos livros, nas questões, e pesquisando e tal, nós não podemos parar, né? Atualmente estou tentando entender melhor, por exemplo, a prática da caixa de areia. E aí vocês vão dizer, puxa, mas você vai começar a trabalhar com caixa de areia? Não, em princípio não. Porém, eu dou supervisão para muitos profissionais, e alguns chegam falando que trabalham com caixa de areia. E do pouco que eu sei da caixa de areia, eu vejo que, às vezes, a leitura que ele está fazendo, o aproveitamento, está muito empobrecido, né? Então, é isso que a gente vai buscando fazer. Sempre aprofundar os nossos conhecimentos, ou então até abrir novos conhecimentos. A Ângela mencionou aí a questão dos instrumentos, né, de avaliação, e hoje nós temos uma gama imensa, né, de instrumentos de avaliação, com a neuropsicologia abrindo aí um leque, né, para nós, e isso está exigindo não só olhar e adquirir um instrumento, mas estudar sobre esses instrumentos, né? Não dá para a gente simplesmente ir lá comprar um material próprio de um teste e chegar no consultório e aplicar, né? Eu vejo que, por exemplo, esses últimos testes que eu estou trabalhando, e eu tenho duas companheiras aqui que estudam comigo e me ajudam nisso, que é a Mônica e a Eliana, e a gente vê, aplicar o teste até que não é difícil, não é, Mônica? Mas avaliar o teste, não lá. Avaliar o teste é que né? Exige muito da gente, né? Exige muito estudo, quer dizer, fui procurar até uma das autoras dos testes para poder entender melhor a proposta, enfim. Então, a formação é o que é esse termo que agora está muito em voga, que a gente vê sempre, é uma formação continuada, né? Eu diria até que é mais, continuada, uma formação eterna, né? Que você vai, Júlia, acho que como eu, estamos aí para dizer isso, né, Júlia? Há quantos anos a gente estuda? Né? Poucos, né? Para não nos entregarmos tanto assim. E sempre assim, eu sempre gosto de dar ênfase à questão da supervisão, né, porque a supervisão também é um espaço muito, muito rico, muito importante, e por isso que é muito bom você escolher o seu supervisor, porque é com quem você vai fazer um vínculo, você vai fazer uma parceria, né? E é ele que vai enxergar não só os seus limites, né? Por que você veio procurar essa supervisão? Porque eu estou com alguma limitação? Sim, eventualmente posso estar. Mas ele também enxerga as nossas potencialidades. E ele dá essa alavanca, né? E é ele que dá essa força. E a pessoa, quando ela vê, ela está atuando com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança. E eu me lembro de
de pessoas que fizeram supervisão comigo no começo da atuação, e principalmente quando elas vinham com um par educativo, não sei o quê, a gente analisava, porque às vezes ela fala assim, nossa, será que algum dia eu vou enxergar tudo isso? Enxerga, né? Depois de algum tempo, elas, né, às vezes porque continuam na supervisão com a gente, ou às vezes passa um tempo, elas voltam, e ela fala, poxa, Mônica, eu achei que nunca ia conseguir, mas hoje realmente eu vejo que a gente consegue. Eu falei, claro que consegue, né? Porque você vai apurando esse olhar, à medida que você vai ouvindo e vai vendo, assistindo essa leitura, então você vai conseguindo. Então é isso, minha gente, esse é um começo aí para vocês também irem pensando, vamos ver o que a Catarina vai trazer para a gente, e aí a gente pode bater um papo maior. Obrigada aí, Mônica, foram muitas as suas opções, né? E nós podíamos depois divulgar o grupo de estudos, né? De repente, algumas pessoas aqui têm o interesse em aperfeiçoar a sua formação, em fazer parte do grupo. Então, no final, a gente pode, quem se interessar, entrar em contato pelo telefone do núcleo, né? O grupo já tem mais de 1 ano, e a gente trabalha, né? A Mônica traz sempre instrumentos, testes psicopedagógicos, um grupo muito rico, e vale a pena. Então, quem se interessar, entre em contato com a gente. Bom, na sequência, nós ouviremos também uma pessoa também muito querida por nós, né, parceira, que é Ana Catarina Mesquita, de Noronha. Ana Catarina, ela é doutora em educação, atua na clínica como psicopedagoga no diagnóstico e tratamento de dificuldades de aprendizagem, e desenvolve atividades de assessoria institucional em escolas da educação básica. É também, né, conselheira da ABPP Nacional. Ana Catarina, seja muito bem-vinda, passo a palavra para você e fique à vontade. Obrigada, Cláudia, boa noite a todos e a todas. Gostaria de parabenizar, né, em primeiro lugar, o Núcleo Sul Mineiro, por esses 26 anos de dedicação à psicopedagogia, e agradecer, em especial, a Cláudia e a Júlia, né, pelo convite de participar dessa celebração. Gostaria de, né, depois da fala da Mônica e da Ângela, minha responsabilidade aumenta, né, mas gostaria de trazer algumas considerações em relação à formação dos psicopedagogos, né, psicopedagogas, a partir da minha experiência, tanto como coordenadora de curso de pós-graduação Lato Sensu, né, como professora de algumas instituições, de algumas disciplinas, né, de psicopedagogia, e também, né, como psicopedagoga clínica, né. Gostaria de fazer algumas considerações a respeito da formação inicial, que eu acho que são necessárias para que a gente possa pensar na formação continuada, né? Nessa minha experiência de coordenação, né, embora, como a Mônica falou, a gente atende, né, a psicopedagogia a um público de graduações diferentes, né, como pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, licenciados em diferentes áreas da educação, mas, na minha experiência, o que a gente observa é um predomínio muito grande de alunos e alunas, né, que são originados dos cursos de pedagogia, principalmente, né, da área aí da educação. Então, embora, né, são egressos, né, da pedagogia, muitos da onde que eu trabalho, da mesma instituição, né, e a maioria, então, mantém as atividades ligadas à área da educação. Né, como a Neide Nortes, né, traz em seus estudos, né, quando ela discute o campo profissional da psicopedagogia, né, a inserção da psicopedagogia na grande área da educação. Então, a gente tem um perfil de profissionais cuja grande maioria, então, é oriundo da área da educação.
Os cursos de psicopedagogia, né, eles tentam, né, trabalhar com alguns eixos que são comuns, né, assim, sobre os fundamentos, e cada um é lógico dentro de uma carga horária, de uma diversidade, mas com os fundamentos da psicopedagogia, dos processos, outro eixo seria pensar nos processos de ensino e aprendizagem e das práticas educativas na psicopedagogia. Alguns cursos trazem, né, a supervisão psicopedagógica e o estágio curricular nessa formação inicial. E no curso que eu trabalho, num deles, a gente desenvolve esse estágio, que é fundamental para a inserção do psicopedagogo na sua experiência clínica institucional. Então, pude acompanhar, né, inúmeros casos clínicos, né, assim, que esses alunos, né, nessa formação inicial desenvolveram, né, acompanhando inúmeras famílias, né, assim, e com essa supervisão contínua dentro da carga horária do curso, né, e muitos continuam ali no início da sua formação inicial. Também, não menos relevante, né, a importância dos estagiários em projetos institucionais, né, em diferentes campos aí do saber, de alfabetização e letramento, ligados ao raciocínio lógico-matemático, psicomotricidade, aspectos psicossociais, de diversas formas, né, com oficinas de literatura e questões étnico-raciais, oficinas lúdicas em brinquedotecas, uso de jogos na alfabetização. Então, os projetos institucionais também, que iniciam, né, no curso de pós-graduação, também são fundamentais para a inserção desse aluno e aluna em formação aí em psicopedagogia, né? Quais que são os desafios que é possível observar, né, na formação do psicopedagogo, né? Um dos mais relevantes para mim dizem respeito às condições que essa formação se realiza, né? O que a gente observa? Se vários alunos, a grande maioria, são oriundos, né, do trabalho na educação, o que a gente vê é essa relação da condição do trabalho docente com a formação da psicopedagogia. Gostaria de citar, então, o caso de uma aluna que ela mora, né, em Belo Horizonte, numa região central, e ela trabalhava no turno da manhã como professora numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. No horário do almoço, ela se deslocava de ônibus, gastando muito tempo, para outro bairro da região oposta de Belo Horizonte, e à noite, então, ela chegava para a aula e falava: eu acordei 4 horas da manhã, trabalhei em 2 escolas, né, e estou aqui na aula, né? Então, esse relato, né, é muito comum na fala dos alunos e alunas em formação em psicopedagogia, onde que mostra, né, a dificuldade dessa formação continuada e inicial aí na psicopedagogia, né, que fala aí dessas condições aí do trabalho docente. Uma jornada extensa, cansativa, e nos finais de semana, como a gente sabe, o público feminino, né, é o maior número da psicopedagogia. No final de semana, os afazeres com crianças, com a casa. Então, assim, a dificuldade que eu quero falar, que é um desafio para essa formação do psicopedagogo, é a garantia da qualidade aí de estudo, né, para essa busca aí desse aprimoramento da prática, né, em função dessas inúmeras dificuldades, né, que estão presentes aí no dia a dia dos professores, né. Então, falei um pouco aí dessa experiência da formação inicial e da formação, né, continuada. Aqui em Belo Horizonte eu trabalhei durante muitos anos, quase 20 anos aí,
coordenando o curso da Escola Psicopedagógica de Buenos Aires, com a professora Alicia Fernandes, né, psicopedagoga, e o Jorge Gonçalves da Cruz, né, tá a Júlia e a Ângela, que não me deixam mentir. Esse curso, então, acontecia, e é isso que eu quero assinalar, com uma carga horária que não era muito extensa, mas com um tempo muito grande, né, de formação. Então, o curso, ele demorava 3 anos, mas tinha um encontro no primeiro semestre, outro no outro, e a Alicia Fernandes, ela sempre justificava, e a Ramona também, que eu vi que estava aí, e a Alicia Fernandes, então, justificava, né, a importância desse processo de construção do psicopedagogo ser mergulhado na experiência, como ela fala no livro da Inteligência Prisional, né? Então, é essa relação, né, dessa formação e a experiência. Então, não adianta, assim, um curso muito intenso, e ela falava isso, né, mas sim, dando tempo de que o profissional possa mergulhar na experiência e, ao mesmo tempo, refletir sobre a sua prática e garantir, né, essa formação. Outro aspecto importante que a Alicia Fernandes traz, né, também ela afirma isso no livro da Inteligência Prisionada, é a formação pessoal de cada profissional que trabalha com a psicopedagogia, né? Então, ela fala assim, a citação dela: um espaço importante na gestação do saber psicopedagógico é o trabalho de autoanálise das próprias dificuldades e possibilidades no aprender, pois a formação do psicopedagogo, assim como requer a transmissão de conhecimentos e teorias, também requer um espaço para a construção de um olhar e uma escuta psicopedagógica a partir da análise do seu próprio aprender. Então, além disso, né, observando aí nesses espaços de formação, né, eu sempre trabalhei na disciplina, Júlia, que eu participei de modalidade de aprendizagem, a importância de cada um, né, refletir sobre a sua própria modalidade de aprendizagem, da sua modalidade de ensino, né, as suas questões em relação ao próprio aprender, né, para buscando, então, né, esse processo de qualificação. Obviamente que esse processo de qualificação vai depender, né, das expectativas e das necessidades de cada um, e isso também construído a partir da sua experiência, da sua vivência, do seu contexto histórico-cultural, como Vygotsky, né, a psicologia soviética nos ensina, né, quer dizer, então, a minha forma de produzir saber e conhecimento tem a ver com essas experiências aí, pessoais. Então, eu termino por aqui, né, agradecendo mais uma vez ao convite, e volto a dizer, quer dizer, cada um buscando, então, né, ampliar essa formação a partir, né, da sua autoanálise, das suas vivências e teorias aí psicopedagógicas, tá bom? Um abraço, estou aberta aí para qualquer questão. Obrigado aí, Ana Catarina, também contribuiu muito, né, todas as falas vieram aí de lugares diferentes, né, mas todas se complementam. E eu gostaria agora, assim, a gente vai abrir para algumas questões, para algumas considerações, né, não muito extensas, porque nós estamos cuidando mesmo desse tempo, porque nós sentimos que as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas, então nós queremos fazer uma coisa mais leve. E eu vou passar, então, para a Júlia, né, professora Júlia Eugênia Gonçalves, que é a nossa grande mestra, grande referência aqui na formação da psicopedagogia aqui no sul de Minas. Tive a grande honra de ser aluna dela, e depois que eu fui aluna dela, me grudei nela.
e muita coisa aconteceu na nossa vida, e nós teve momentos até de papel aí de filha, e até hoje eu acho que ela é meio avó dos meus filhos ainda. Sou, sem dúvida. É muito gostoso, né? Mas tudo que eu aprendi da psicopedagogia, eu devo à Júlia, porque ela foi realmente minha grande mestre e é até hoje. Quando eu preciso, que eu tenho alguma questão, né? Eu vou atrás dela e a gente sente que há ali um respaldo. Então, Júlia, eu gostaria de dar um espaço para você aí, colocar, né, essa experiência que você tem aqui no sul de Minas, fizer essas considerações finais do nosso evento, por favor. Fique à vontade. Ok, Cláudia, olha, boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande ver Maria Cristina Natel, que mora no meu coração, né? Há tantos e tantos anos, né, Cristina? Ana Catarina, quando eu vejo, eu lembro de chegar em Belo Horizonte para os encontros de Alícia, né? Então, são pessoas com as quais a gente vai lidando, Mônica, anos e anos no Conselho Nacional da BPP, né, Mônica? E Ângela Matilde, que é aquela pessoa que me faz escrever. Passei o feriado escrevendo e mandando para ela artigo para o tratado, que esta mulher é terrível. Ela não só trabalha, como ela bota você para trabalhar também. Ela é terrível. Mas depois que Ângela, Mônica e Ana Catarina trouxeram essas considerações perfeitas, não tenho o que acrescentar, eu gostaria de trazer, assim, uma visão, como é que eu vou dizer, de alguns problemas, de algumas situações que eu tenho acompanhado e que me tem causado muita preocupação. A primeira é a seguinte: a profusão de cursos de pós-graduação em psicopedagogia. Nunca vi tanto curso de pós-graduação em psicopedagogia. E aí, a gente sabe, por exemplo, essa semana eu vi na internet assim, você paga um curso e sai com 3 especializações, vejam, educação especial, gestão educacional e psicopedagogia no meio disso, gente. Paga um, recebe 3 diplomas. Vocês estão entendendo como é que o negócio está? Logicamente que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente vive numa sociedade de mercado, e as instituições de ensino, elas querem lucrar com isso. A gente sabe, não vamos ser ingênuos, né? Porém, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque senão a gente se corrompe nisso também. Acho que essa é a grande questão, que me causa preocupação. Porque, por exemplo, a Ana Catarina trouxe a experiência dela como coordenadora de cursos de pós-graduação. Eu também tenho 26 anos, tenho núcleo, eu tenho 28 anos coordenando pós-graduação. Que é uma outra preocupação? A instituição faz assim, tem um coordenador de pós-graduação, pelo menos aqui na minha região é assim, um coordenador de pós-graduação que coordena os cursos todos, vocês estão entendendo? Não é um coordenador para o curso de psicopedagogia, não. Então, ele coordena todos os cursos na área de educação. Às vezes, ele nunca nem viu, nem sabe o que é psicopedagogia, e ele é o coordenador do curso de psicopedagogia, contrariando as diretrizes para a formação do psicopedagogo que a BPP indica, propõe, porque elas estão muito claras que o coordenador do curso de pós-graduação em psicopedagogia, ele precisa de ter experiência, principalmente experiência, né, no campo da psicopedagogia. Por quê? Porque você vai fazer um projeto de pós-graduação de curso. Você tem que definir as disciplinas, você tem que definir as ementas para que os professores possam fazer o seu planejamento, e o seu curso, a formação que você vai oferecer coordenando, precisa ter uma cara. Foi isso que Mônica disse e Ana Catarina também. Por exemplo, eu tenho formação na psicopedagogia clínica de Alícia. No meu curso, eu tenho uma disciplina chamada Teorias Psicopedagógicas, porque os alunos precisam de saber
que existem essas teorias. Mas eles ficam sabendo também que este curso que eles estão fazendo segue essa linha teórica que é a de Alice. E fica bem claro para os meus alunos, por exemplo, que eles podem decidir se vão continuar nessa linha ou não, mas que o curso tem essa cara. Por quê? Porque eu penso que isso é fundamental. Como é que você vai fazer um projeto de curso se você não tem uma linha teórica a seguir? Não é? Como é que você vai formar um profissional para atuar numa área tão complexa como é a nossa, se você não tem uma linha a seguir? Tem uma outra questão que as colegas colocaram. A formação, psicopedagogia é um conhecimento só, nós sabemos disso. Mas com 2 âmbitos de atuação. Então, você pode atuar no âmbito institucional, você pode atuar no âmbito clínico. Eu, por exemplo, trabalhei muito no âmbito institucional. O que eu precisei fazer? Curso de consultoria. Fui procurar o Sebrae, fui fazer curso de consultoria organizacional, gente. Por quê? É isso que Mônica falou, a gente vai buscando aquilo que falta. Eu me lembro, eu sou graduada em História, porque essa questão que a Mônica falou também, que a gente vem cada um de uma área, né? Então, eu venho da História, tenho licenciatura e bacharelado em História, não tenho pedagogia, não fiz nem curso normal. Mas vejam vocês, o que acontece? Acontece que quando você não vem da pedagogia, você tem que estudar as teorias da pedagogia. Você não tem que estudar? Eu não sabia, eu tive que ir atrás. Então, eu parto do princípio de que essas são as dificuldades, esses são os problemas. Cursos que não têm realmente uma cara, cursos que não têm uma coordenação psicopedagógica. A escolha dos professores, muitas vezes aqui eu vejo também assim, a instituição, ela pega o professor que atua na graduação, que já é contratado pela faculdade, e aí ela joga aquele professor na pós-graduação, vocês estão entendendo? Também foge às diretrizes, não é? Por quê? Porque as diretrizes também são claras. Como é que você vai formar um profissional se você não tem experiência naquele campo profissional, você que é o professor? Porque eu percebo assim, por exemplo, o que impacta mais o aluno é a história que você conta, da sua prática, aquilo que você viveu, né? Aquilo que você traz para a sala de aula como vivência. Isso é muito rico para o aluno. Agora, se o professor, não adianta ele ter doutorado, pós-doutorado naquela disciplina, ele não tem experiência em psicopedagogia. Não adianta nada isso. Então, eu percebo que essas questões são questões muito sérias. Me preocupa muito a formação. Vocês querem ver uma coisa? Eu dou supervisão também. Às vezes chega gente para mim que não sabe que tem código de ética da psicopedagogia, vocês acreditam nisso? Porque fez o curso de especialização e nunca alguém disse que havia um código de ética da psicopedagogia. Como é que essa pessoa pode trabalhar se não conhece o código de ética? Que princípio vai usar no seu trabalho, gente? Então, eu penso, sabe, que nós estamos num momento muito difícil nesse aspecto. Muito difícil. E aí eu penso assim, né, que já estou aqui há tantos anos trabalhando com psicopedagogia, eu me sinto muito responsável, preocupada, responsável. Às vezes eu acho que eu estou chata, porque eu fico falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, né? Às vezes eu vejo que esse pessoal mais novo fica pensando assim, isso é um dinossauro da psicopedagogia. Não. Mas, gente, como é que você pode dar conta de um campo de trabalho se você não refletir sobre o seu campo? Você precisa pensar sobre o seu campo, né? E aí eu acho que essa é uma outra questão, porque nesses cursos, como disse a Ana Catarina, né, completamente diferente da formação que a gente fazia com a Alicia, porque aquele intervalo de 4 meses entre um módulo e outro, 3 meses, 4 meses, era um tempo para a gente pensar.
Quando você voltava, você já tinha elaborado uma porção de coisa, né? Então, essa formação é muito rápida. Cada vez mais eles querem fazer em 1 ano, em 1 ano e meio, né? É uma coisa que é muito assustador. Eu acho assustador. Essa é a palavra que me ocorre. Eu acho assustador. Por quê? Porque quando você pensa no futuro, porque a gente tem que pensar no futuro, né? Aí você pensa no futuro e você se pergunta, né? O que vai ser com esse povo que está fazendo esses cursos? Né? Paga um e leva três certificados. Cujo coordenador nunca viu psicopedagogia na vida. Se você vê a estrutura curricular, eu às vezes entro na internet só para ver a estrutura curricular, até para ver se eu estou muito fora do eixo, né? Aí eu vou lá nas faculdades para ver a estrutura curricular. E, às vezes, o que eu percebo é isso que a Ana Catarina falou, é uma coisa muito, assim, como a maioria do nosso público veio da pedagogia, a estrutura curricular é muito pautada nas questões pedagógicas, mais do que nas questões psicopedagógicas. Não sei, gente, olha, são preocupações, né? Eu acho que esse é um espaço para a gente poder falar disso, nós temos que falar com os nossos pares, né? Eu acho que a BPP, essa é a grande maravilha da BPP, a gente poder se encontrar com os nossos pares, ouvir os nossos pares. A BPP cria uma identidade para a gente, né? Dá uma identidade. Então, era isso que eu podia trazer para vocês. Agora vamos conversar, né? Como diz o mineiro, qual é o rumo da prosa? O mineiro fala assim, qual é o rumo da prosa? Vamos pegar o rumo da prosa, porque a prosa, eu acho que Ângela, Ana Catarina, Mônica e eu já demos o disparador. Agora, por onde que vocês vão caminhar nessa prosa? Alguém tem alguma questão? Gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer alguma, né, colocação, uma opinião? Eu posso falar alguma coisa rápida? Com certeza. Eu percebo assim, ó, colegas, que a psicopedagogia, ela foi descoberta pelo professor. E ele descobriu na psicopedagogia uma forma de ganhar dinheiro diferente daquele que ele ganha em sala de aula. Então, isso realmente foi uma corrida desesperada. Só que, da mesma forma, como não é essa a questão, porque se você não tem uma grande pergunta para fazer, você não busca um curso com qualidade, né? Sempre coloco para várias pessoas aqui, garanto que me conhecem, sabe que a minha grande pergunta foi feita com 6 anos de idade, quando eu vi o meu coleguinha que não aprendia a ler, e eu sempre me perguntava por que ele não aprende. Então, e fui buscar isso aí ao longo, né, do processo. Então, também fui professora, mas eu nunca fui para psicopedagogia por causa de dinheiro. Nunca. Então, assim, aí esses cursos também que se criaram por aí chegam ao ponto de fazer os combos, porque isso que a Júlia falou agora é o combo, né? Compre um e leve 3. Então, assim, ó, e onde é que está a qualidade disso? Então, você não busca qualidade, você se nivela na baixa qualidade. E o resultado vai ser um trabalho também de baixa qualidade, sem aprofundamento nenhum. E o que você vai fazer? Você vai virar professor particular. Vira professor particular e não tem como sair disso, né? Ali, quando a Mônica, acredito que tenha falado, a respeito da formação, né? Da formação continuada, eu cheguei a anotar aqui para não esquecer. Uma vez alguém falou isso aí numa palestra, num curso, há muitos anos, eu nunca mais esqueci. Tem que ter muita humildade para sentar num banco de escola. Isso é verdade. Eu entendo isso. Porque nós estamos sempre sentadas aprendendo com os colegas, né? Então, essa é uma questão.
quando falou também algumas coisas da qualidade dos profissionais que estão administrando e conferindo o trabalho psicopedagógico, eu tive assim, o desprazer de, num curso de psicopedagogia, eles terem colocado, aqui em Santa Catarina, eles terem colocado uma dita faculdade, a supervisora de estágio não ser psicopedagoga. Eu ficava assim, mas como? Eu dei aula nesse curso e depois as meninas vieram dizer, professora, quem vai fazer a supervisão vai ser a professora fulana de tal, porque ela já era da instituição de curso de graduação, supervisora de estágio, e ela também foi, então, aproveitaram, porque nós, que éramos psicopedagogos, até para validar um pouco o curso, eles nos chamavam, né? Aí eu tinha mestrado em psicopedagogia, então tudo isso aí é chamariz, nem é pela minha qualidade, é porque eu tenho alguma coisa, então chama aí para o aluno, né, dar algum suporte. Mas a supervisora do estágio ia ser uma supervisora de curso qualquer que estava lá dentro, que não fosse psicopedagogia. Então, assim, é de se escabelar. Essa é a minha contribuição. Obrigada, Alice. Mais alguém gostaria? Vamos aí ouvir mais uma ou duas pessoas, né? Pra gente... A Patrícia quer falar, Cláudio. Está com a mãozinha levantada. Maria do Carmo também. Vamos lá, vamos ouvir a Patrícia, depois faço... Boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Professora Júlia, eu fui também sua aluna ano passado, aí em Varginha. Eu estou falando do norte do Espírito Santo, bem longe de vocês. E, por sinal, depois não falei com a senhora uma ou duas vezes só, foi um prazer. Seu livro é excelente, maravilhoso, bem usado. Bem, eu falaria um montão, né? Mas fico muito feliz de ter tudo que eu ouvi tá completa harmonia com o que eu penso em relação à proposta, né? Que de trabalho que a gente faça ensino-aprendizagem. A minha linha de pesquisa do mestrado de educação que eu fiz foi exatamente a vivência, né, do aluno com dificuldade de aprendizagem nesse seu processo no contexto escolar. E foi um estudo de caso que eu fiz com o aluno, a partir de um determinado aluno com 3 anos de idade, e que concluiu esse estudo de caso quando ele tinha perto de 10 anos. Então, foi um estudo de 7 anos. Eu tive, assim, a oportunidade de acompanhar e trazer para esse mestrado que eu concluí há 2 anos atrás. Então, foi um processo longo. A doutora Ângela citou coisas que me arrepiaram aqui, quando ela disse ensino, aprendizagem, metodologia, dinâmica, aconchego, porque vamos dizer, o ambiente da minha pesquisa foi todo em cima disso, colocando principalmente que a escola, a família, a metodologia, é todo esse processo, todo esse alicerce que faz com que você muda uma pessoa e você muda um ser humano. Eu tenho uma dificuldade grande, porque eu vejo que na minha região as escolas não são parceiras dos psicopedagogos. Nós temos, as escolas, elas não tratam o psicopedagogo na função que ele merece, ou seja, meu filho estuda, por exemplo, numa escola particular, o Marista, ele tem 12 anos, e no Marista não tem um psicopedagogo, por exemplo. Não tem um profissional que atenda um aluno que tenha uma determinada dificuldade. Eu não estou falando nem de déficit, e nem muito menos de alguma comorbidade mais grave. Estou falando de uma dificuldade apenas. A gente não tem um profissional que faça essa ponte. Então, eu não sei como chegar, por exemplo, como psicopedagoga numa instituição e oferecer um trabalho. Eu sinceramente não sei. Outra dificuldade que eu tenho, porque eu vejo que eles confundem muito a psicopedagogia com o professor particular. Eles confundem o trato do aluno com dificuldade com o trato do aluno que tira nota baixa, como se fossem as mesmas coisas. E, às vezes, são coisas completamente distintas. Nota nem sempre reflete o que o aluno é.
e o que o aluno sabe. É uma referência, na minha opinião. Eu sou professora há mais de 30 anos. Outra grande dificuldade é que nós não temos vamos colocar assim, por exemplo, a gente não tem uma instituição que possa oferecer um serviço. Por exemplo, as pessoas confundem o nosso trabalho com um trabalho com uma terapia clínica, por exemplo. Então, você pode prestar um serviço como? Se você quiser prestar um serviço mais barato, talvez tivesse um plano de saúde que pudesse cobrir isso. Eu não sei como fazer isso também. Eu gostaria, por exemplo, de prestar serviço comunitário. Como oferecer isso a uma prefeitura? Como fazer isso chegar até uma pessoa que não pode pagar para também ser um serviço social? Eu tenho dificuldade em chegar no mercado, que a percepção que eu tenho é que o mercado não enxerga o psicopedagogo como esse psicólogo da pedagogia, que é assim que eu me enxergo. Eu me enxergo uma psicóloga da pedagogia, a pessoa que faz com que o ser humano possa ser um ser humano em transformação, ser um ser humano melhor, a partir desse eixo de aprendizagem que ele tem, que é a escola. Ninguém vai para a escola para sair pior do que entrou. Tem que, no mínimo, ser uma pessoa que se descobre ali dentro, para poder descobrir o seu eixo de aprendizagem. Então, essas são as minhas questões. Eu acho que a gente tem uma grande questão social. Eu me senti muita vontade em colocar, eu faço parte da ABP Espírito Santo. Todas as reuniões que eles fazem, eu participo. Eu estou em Colatina, que é interior do Espírito Santo, a 150 quilômetros de Vitória, que é a capital. A maior parte das pessoas ficam em Vitória. Pouquíssimas no interior. Eu acho que sou a única de Colatina que participa e sou associada. Me senti muito à vontade nesse núcleo aqui. Muito, muito. Muita acolhida também. Porque vocês têm, sim, muita bagagem e falaram exatamente o que eu queria ouvir. Isso é fantástico. Mas eu tenho muitas dificuldades no âmbito social desse profissional, porque as pessoas não enxergam a gente como psicólogo da pedagogia. E eu acho, com todo respeito, nós temos muito que desenvolver. Essa criança que eu acompanhei como estudo de caso, dos 3 anos até os 10 anos, era uma criança que tinha, aos 3 anos de idade, um pré-diagnóstico de TEA. E com 10 anos de idade, uma criança que praticamente ela estava dentro do contexto escolar sem nenhum tipo de apoio. Mas é uma história muito longa, mas valeu a pena porque me trouxe o estudo de mestrado. E isso me fez enxergar a psicopedagogia como um remédio, vamos dizer assim. Então, era isso que eu queria contribuir, agradecer muitíssimo pela acolhida e quantos convites vierem do Sul Mineiro, estarei dentro, tá, Júlia? Que coisa boa, Patrícia. Nós é que agradecemos aí as suas contribuições, né? Eu acho que tudo que você colocou daria um outro evento, uma outra noite de conversa, né? Poderia marcar um outro momento. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma consideração. Se alguém depois quiser responder, a Maria Cristina quer falar, se alguém depois quiser dar alguma orientação para a Patrícia, pode, de repente, fazer ela deixar um e-mail. A gente tem conselheiras, coordenadoras de sessões e núcleos, que pode, de repente, né, enviar alguma ideia para você. Maria Cristina, a gente vai dar a última palavra da noite. Então, eu queria só dizer o seguinte, de fato, eu não vou nem discutir a qualidade, os rumos dos cursos, eu acho que não dá, várias lives a gente vai discutir o rumo da educação, o rumo dos cursos, né? Não, eu só queria trazer assim, não é de hoje que o público da psicopedagogia, né, Ana Catarina, vem da pedagogia. E aí é um profissional que tem uma rotina intensa mesmo, né? Então a formação inicial dele fica comprometida e a continuada também. Por outro lado, o fato de ele sair da pedagogia e vir para a psicopedagogia, como a Alice falou, eu penso que ele se torna, de alguma maneira, um melhor professor na sala de aula. Ele não se torna um psicopedagogo, né? Mas ele traz para a sala de aula um olhar
de uma escuta para N alunos. Se ele não tomar para si o papel de fazer os diagnósticos, perfeito, né? Alguns tentam fazer isso. Quando eles não fazem, eu acho que ele se torna um professor melhor, devido à própria lacuna da formação inicial. Eu que vocês pensam nisso. É aí que eu queria dizer. E quero agradecer a noite. Né? Excelente, né? Eu concordo, Maria Cristina. Eu concordo. Gente, eu vou ter que deixar a minha querida parceira Maria do Carmo falar, porque ela levantou a mãozinha já faz um tempo. Tá bom. Não, mas eu pode ficar tranquila. Eu até preferia se as pessoas, a Mônica, a Ana Catarina, quisesse falar, responder alguma coisa para a Patrícia, aqui que eu fiquei curiosa com algumas questões que ela põe. Eu abriria mão da minha fala. E aí, a minha questão é parabenizar vocês, a mesa foi ótima, né? Foi um evento muito bem pensado, e eu instigo vocês, Ana Catarina, a dar uma conversada com a Patrícia, porque eu acho importante, sabe? Não sei se vocês pensam do meu jeito. Júlia. Posso falar, Cláudia? Então, do que a Patrícia colocou, eu acho muito interessante. Assim, primeiro, o que eu sinto, né? Que atualmente está tendo um rodízio muito grande das coordenadoras das escolas. Não sei se vocês percebem isso. Antes, a gente fazia um vínculo, né, com os profissionais da educação e ia estabelecendo, né, uma relação à medida com que você ia acompanhando os casos. Aqui eu tenho sentido uma rotatividade muito grande de profissionais em determinadas escolas, né? Então, com isso, fica, de fato, difícil esse vínculo e esse prosseguimento com determinadas escolas, né? Então, esse acesso às escolas, às vezes, é desagradável, por exemplo. Você faz um contato você tem um acompanhamento com uma criança, por exemplo, no primeiro ano, e aí você trabalha discutindo ali com a coordenadora, com a professora, como que vai seguir. Quando muda de coordenadora para o ano seguinte, é como se o seu trabalho não tivesse acontecido. Aí a pessoa começa o ano dando outro prosseguimento, né? Colocando, às vezes, de uma forma contrária àquilo que você estava trabalhando. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, ele é árduo, né? Quer dizer, realmente abrir a possibilidade de discussão a partir dos casos. Então, assim, não é sempre que esse vínculo com a escola, ele é positivo. Às vezes, também, ele é negativo no sentido que a escola, às vezes, ela faz uma conduta, tem uma conduta, às vezes, inadequada, que você precisa de fazer o enfrentamento disso. Por exemplo, esse ano mesmo, uma menina que eu comecei a atender, a coordenadora falou comigo assim, eu só posso fazer o PDI da menina, né, que é uma aluna que tem dificuldades significativas, no final do ano. Ela falou comigo, o quê? Como assim no final do ano? Como que você faz um planejamento do trabalho que você vai executar no final do ano? Tem um ano, a menina não pode perder um ano sem ter um acompanhamento adequado e uma adequação curricular. O que eu quero falar é que é um trabalho constante, às vezes você desagrada, né, às vezes esse profissional. E com relação à entrada nessas instituições, aí eu acho que a gente faz muito esse movimento, principalmente como coordenadora de curso, para que os nossos alunos possam fazer estágio em determinadas situações. Aí é conversando com os coordenadores dessas instituições, e eu acho que a receptividade é sempre muito grande, né, nesse sentido, porque há uma demanda muito grande aí de trabalho voluntário, de apoio, né, para as dificuldades aí dessas instituições.
Não sei se deu para responder tudo, mas passo a palavra. E aí, Maria do Carmo, nós queremos ouvir você também. Ah, tá. A Júlia disse que a bateria dela acabou. Ela vai tentar voltar. Eu vou falar também rapidinho, né? Porque eu tenho outra reunião. Agora não é uma reunião, né? Essa aqui é um encontro agradável, tá? Vai ter uma reunião da Comissão de Ética às 9h. Aqui, eu pensando em Goiás, né? A situação de Goiás com relação a cursos, segue o mesmo modelo. O que nós temos buscado fazer em relação à formação inicial é conversar com os coordenadores de curso. E a Júlia estava dizendo que, olha, né, o que está sendo dado, nós encontramos aqui 3 cursos que não tem nem Visca e nem Alicia Fernandes de bibliografia. Né? Aí eu fico pensando que psicopedagogia que acontece. Nós temos procurado ser um trabalho complicado, a gente tem feito online, né, convidado os coordenadores, às vezes a gente tem 1, tem 2, e eu fiquei sabendo de uma escola em que as pessoas pagam para fazer o projeto do curso de psicopedagogia. E aí, esse projeto tem um formato arredondado, mas na hora de trabalhar com os alunos, eles pegam professores da história, da pedagogia só, não tem psicopedagogo. Então, tem uma situação que é complexa, porque nós ainda não somos registrados, né, como profissionais, nossas atividades ainda não estão regulamentadas, e é muito por aí, né? A gente precisa de encontrar, abrir caminhos para regulamentar a atividade, para a gente ter voz, porque até então, como, não sei se foi a Mônica que falou, a questão de ter muitos cursos, de explodir, porque vem o mercado que quer ganhar o dinheiro, e é bom que ganhe. Aí faz os cursos rápido, porque o pessoal não tem tempo, e vai virando uma bola de neve. O que nós temos procurado fazer na Seção Goiás é a formação dos psicopedagogos, né? É trabalhar assim mesmo, a gente não consegue a totalidade dos associados. Nós temos, às vezes, mais gente de Minas participando, do Sul participando dos nossos trabalhos, das nossas reuniões, do que de Goiás mesmo. É difícil ainda, né, estar com isso. Mas eu sou uma pessoa movida à esperança. Tenho muita esperança de que essa situação vai melhorar, né? Porque as pessoas que começam a aprofundar na psicopedagogia, elas têm encantamento. Eu não cheguei a fazer o curso de formação completo da Alicia, não, mas fiz alguns módulos aqui em Goiânia. Sabe aquele encantamento que a gente tem com a Alicia? Os psicopedagogos, né, nos nossos cursos, a Catarina veio trabalhar, o povo nem pergunta, fica assim parado, né? A Catarina trabalhou a questão da queixa da família, é impressionante o quanto há de interesse. Então, não é um grupo desinteressado, isso é bom, né? Era isso, e parabéns para vocês, parabéns para a Mônica, para a Ana Catarina, para a Ângela, de quem eu gosto tanto. O trio bom, ainda junto a Júlia, o quarteto maravilhoso. Né? A Júlia que eu conheci neste ano, enquanto vocês conheceram a Júlia, não sei quanto tempo, a gente tem essa vantagem, né? Conheci Maria Alice, Cláudia, tudo neste ano, Ana Catarina, Mônica eu já conhecia, e Cristina Natel também. Mas é bom demais, viu, estar com vocês. Eu queria fazer uma observação, Cláudia, em relação ao que a Patrícia falou. Patrícia, você pensar,
Você disse assim, psicopedagogo é o psicólogo da pedagogia. Eu queria... Pensa nisso, Patrícia, porque eu, por exemplo, eu sou psicopedagoga, eu não sou nem psicóloga, nem pedagoga. Pensa nisso. Júlia, eu achei muito pertinente você falar isso, porque eu fiquei pensando, será que eu ouvi errado? Será que eu ouvi errado? Né? Então, meninas, boa noite, porque eu vou me organizar aqui para outra reunião. Beijo para vocês. Foi ótimo encontrá-las, tá? Obrigada, Maria do Carmo. Obrigada, Maria. Maria Cristina, você gostaria de fazer alguma consideração? Eu vi que você abriu o microfone. Não, foi sem querer, desculpem. Não, eu já falei. Obrigada, obrigada. Mônica? Bom, só, além de agradecer, eu acho que uma palavrinha só para a Patrícia, eu acho que, embora não seja eu a melhor pessoa para falar para ela, além dessa questão que a Júlia te propôs, para você pensar, mas a questão que você falou também, desculpe se eu me equivoquei no registro, da questão de fazer um trabalho comunitário, né? Aqui, aliás, várias das sessões aqui, acho que o que o Sul Mineiro faz, acho que Goiânia faz, Goiás faz, enfim, a seção São Paulo faz. A Cristina, inclusive, faz parte, coordena um pouco, responsável disso. É procurar instituições mesmo, né, que estejam abertas a isso. Nós temos feito aqui em São Paulo um trabalho muito, muito legal, que já teve várias aberturas, né, ou vários tipos de entradas, e continuamos abrindo, né? Então, as instituições, em geral, elas recebem bem essa proposta. Então, acho que seria uma coisa interessante de procurar, porque realmente, numa sessão, e você que faz parte, então, da sessão do Espírito Santo, então, vale a pena pensar numa proposta até da própria sessão, e que você pode executar na sua cidade, né? Porque eu vi que você é de uma outra cidade, não é da capital, então, mas é perfeito, você pode fazer isso na sua cidade, tendo um projeto como a raiz dessa proposta. Valeu, obrigada. Bom, pessoal, nós vamos, né, precisamos encerrar, né? Talvez muitos ainda gostariam de falar, mas a gente percebe que o tempo aí vai passando, né? E eu gostaria muito de agradecer as pessoas que falaram nessa noite, né? A Ângela, a Ana Catarina, a Mônica, a Júlia, pelo carinho, pela amizade, pela parceria com o Núcleo Sul Mineiro. Agradecer a minha equipe aqui, né, que nós estamos aí numa maratona, e quando eu vejo elas, isso me dá uma segurança muito grande. Esses dias atrás, aí nós passamos por percalços, e eu vejo, assim, no olhar de cada um, eu sinto uma força muito grande. E nós só fazemos o que nós fazemos porque nós somos fortes. Então, nossa agenda é uma agenda bem danada, e nós fazemos muita coisa, mas é porque essa equipe é uma equipe de muito empenho, de muito trabalho, muito dedicado. Então, agradeço vocês aí pelo apoio nessa noite, né? A Lívia, nossa associada, está dizendo que foi muito produtivo, nós também consideramos, e nós temos aqui presente algumas alunas de psicopedagogia, nós tivemos 83 inscrições, de vários alunos de cursos, nós fizemos um convite a coordenadores de vários cursos, e eu acredito que, como eu disse no início, o convite, o link da inscrição deve ter ido para a caixa de spam. Então, esse evento foi gravado, nós iremos disponibilizá-lo no nosso canal do YouTube, ainda pretendo fazer isso hoje à noite, para que outros alunos possam ouvir, né, parte da nossa conversa. Então, obrigado a todos, uma boa noite para vocês.
Não perca a semana que vem, Silvio Memento. Silvio, que é psicanalista, vai falar sobre conhecimento aí e o processo de humanização, né, Júlia? E no final do mês nós teremos Elizabeth Politi. Não perca as cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Um beijo. E venham participar do grupo da Mônica Mendes aí, com o Núcleo Sul Mineiro. Esse grupo, um sucesso. Serão bem-vindos. Abraço a todas. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau.